Pessoal, boa noite. Fiz a gravação desse vídeo para explicar o nosso trabalho, tá? Eu vou estar disponibilizando essa prancha para vocês lá no pasta do grupo, mas para a gente seguir com o trabalho, fica aqui a explicação da minha concepção, tá? O lote já anexado para fazer a fruição pública, a gente tem um lote aqui de 2.132 metros quadrados e a nossa taxa de ocupação máxima seria isso aqui, ó, 1.493 metros. É, a projeção do edifício ficou com uma ocupação de 1.035, ficou bem menos do que o necessário. Exige muito nesse lote, nesse zoneamento, área permeável pelo tamanho do lote, que é 25%, tá? Dá para reduzir isso daí, mas a gente tem que entrar em cota ambiental e tal, e não é nosso trabalho. Mas enfim, a gente anexando a questão da fruição pública, eu vou apresentar aqui o pavimento subsolo, que é um subsolo aflorado. Então, para vocês entenderem como é que ficou na parte subsolo, eu escolhi essa parte mais baixa para ser a parte onde faz o acesso de veículos e contornei aqui o perímetro do lote com as áreas verdes, né, aproveitando a fruição pública, mais esse restante aqui, para ficar arborizado lá, ficar com vegetação e tudo mais, e principalmente para atingir, né, o nosso mínimo. Dá para mexer um pouquinho, isso aqui é maleável, né? A gente tem aqui atingido o que a gente precisava, que era 434, tá com 534, 554, dá para fazer uns cortes, enfim. E também nesse aqui é o calçamento, né? Calçamento aqui nessa parte de fora, aqui é o nosso recuo do lote. Nesse recorte aqui, né, nesse nosso recuo, daria para fazer um paisagismo aqui na frente também. Eu vou explicar aqui, dar uma pulada, né, na explicação e vim aqui para elevação, só para vocês entenderem melhor. Esse aqui é o cota mais alta, cota mais baixa, acesso de altos, os recuos e a fachada ativa dividida em duas partes. Quando eu falei da parte verde no recorte, seria aqui. O que importa é que a fachada ativa tem uma porcentagem da frente, né? 25%, aqui está bem mais. E o acesso seria nessa parte da calçada. Então, por mais que a gente ocupe todo esse restante, como a ideia do Guilherme de fazer uma academia, por exemplo, né? Nessa parte, ela pode ser mais baixa, não tem problema ela ficar abaixo do nível da calçada. O importante é o acesso estar no nível da calçada. Daí, nessa parte a gente consegue fazer uma vegetação que vai desonerar lá no implanta, né? Na implantação do verde, mas beleza. E aqui também que não tem o acesso da faixa dativa, né? Então assim, a gente tem uma boa faixa aqui para trabalhar o verde para melhorar lá naquela questão da planta, lá da implantação. Beleza. Então aqui ó, azulzinho, faixa dativa. Esse salmão aqui, eles seriam nossos NR, porque a gente decidiu fazer um edifício de uso misto. Então 20% é de uso NR. Aqui é um pavimento do lazer do HIS, que é obrigatório ter, já que a gente inseriu o HIS. Ficou então dois pavimentos de HIS e o restante tudo R2V. Esse R2V aqui, ele sugestivamente vira um duplex, né? Que eu acho que também é uma procura da região. Beleza, voltando aqui nas plantas, né? Então a gente já entendeu aqui a planta de subsolo, que é um subsolo aflorado, como vocês viram, os acessos tudo pela rua. E aqui ficou decidido o térreo, né? E ainda tem aquela margenzinha dos 2 metros e tal, que a gente escolhe onde fica o térreo, enfim. Nosso acesso principal do térreo fica aqui. E aqui o acesso de fachada ativa pela fruição pública e alguma coisa também pela calçada aqui, não tem problema ser por aqui. Então a fruição pública pegando de uma rua a outra, né, de uma via a outra. As vagas carga e descarga e PCD alocadas aqui. E aí onde eu falei, né, que se a gente faz uma mancha aqui, por exemplo, né, aqui, uma mancha aqui, uma outra mancha aqui, a gente consegue fazer uns rasgos aqui no paisagismo para melhorar um pouco essa questão de não ficar uma coisa tão reta assim, tal. Também dá para brincar, né, fazer uma coisa mais orgânica e tudo mais.
Só que a minha preocupação é o seguinte, eu deixei 4 metros aqui para que vocês entendam que assim, fruição pública tem que ter 4 metros livre, né? 4 metros. Eles falam 4 metros de largura. Eu não sei se é a parte livre ou se seria a fruição inteira, né? E se a parte permeável considera a parte de fruição. Eu não sei isso daí. Teria que tirar essa dúvida com a professora. Mas de toda forma está aqui concebido dentro do mais restritivo. E deu certo. Beleza? Então assim, só para entender. Fachada ativa, acesso ao edifício, circulação vertical, NR, terraço para NR também aqui, que não computa, né? Então a gente tem 106 metros quadrados por causa do tamanho do lote de terraço, então coloquei pro NR. Aqui no primeiro pavimento a gente tem o lazer do HIS. Tá um pouco errado aqui, mas eu vou arrumar aqui as legendas, tá? Essas chamadas. Vou dar uma revisada antes de enviar para vocês. Aqui eu fiz um vazio porque senão a gente estourava no computo, né? E também como é uma área de acesso lá embaixo, lembrando que o pavimento inferior aqui é a entrada, a gente faz uma entrada mais imponente, né? Um pé direito duplo ali na entrada, é bem legal fazer esse hall com um pé direito duplo. Inclusive daria para comunicar, né? Se chegar numa parte de projeto, a gente consegue até comunicar a questão do lazer aqui do HS visualmente com a parte de acesso, né? E também o NR. Daria para fazer uma comunicação, mas isso daí é outros 500. Aqui também o NR ele recebe um terraço e vamos lá, segundo ou terceiro pavimento de HS, circulação, HS, terraço também para HS, não computável, né? E aí R2V, circulação, R2V, terraço, R2V reduzido, aqui com terraço, área de terraço pouco maior. Aí aqui eu fiz uma área de lazer descoberto para HIS que também precisa ter. Coloquei R2V HIS para misturar os usos, porque isso aqui não computa também, mas tem que ter, né? Então fica um lazer descoberto aqui, circulação dando acesso e tal, e aqui a cobertura, tá? Então esse aqui é o que eu concebi, tentei ser bem breve aqui para vocês. O das últimas explicações que é o seguinte, eu vou estar compartilhando também uma folhinha de croquis aqui que eu fiz, só para a gente continuar no entendimento. Nosso CA máximo, né, era 4.286 metros, 4.268 metros, e aí a gente tem que dar 20% para NR, que é 853 metros, sobrando 3.415 metros para R2V. Nas lajes aqui que eu computo, tá dando mais ou menos 3.400 metros de R2V, sem contar o terraço, óbvio. E aí, de HS, a gente, pelo incentivo, a gente poderia ter até 2.134 metros de HS. Está dando em torno de 1.500, né? É uma fração boa. A gente já está com mais de 70% aí, né? 2.100, 70% já é considerável, né? Para poder fazer incentivo assim, em questão de mercado imobiliário. Que mais? O HMP a gente não vai usar aquele incentivo. A gente está usando incentivo de fachada ativa. Nós poderíamos ter de fachada ativa assim, 20% do lote, que dá um total de 300 e poucos metros. Já que, não, 300 não, 400 e poucos metros. Eu não marquei aqui. Deixa eu fazer uma continha rápida aqui. 2.134 vezes ponto 20%. 426 metros quadrados de fachada ativa. A gente poderia ter 426 metros. Aqui no total está dando 476. É uma questão de ajuste, tá, pessoal? Não está preciso assim por causa do tempo. Para fazer um projeto mais preciso assim, precisava de um pouco mais de tempo e lapidar um pouquinho melhor. Mas aqui tá quase lá, né? Você vê que é um dos ajustezinhos que a gente faz já resolve tudo. Também
Deixa eu explicar mais uma coisa, né? A questão da taxa de ocupação eu expliquei, área permeável eu já expliquei também. E eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Largura mínima. Ah, fruição pública tem que ter 250 metros, nós tem bem mais do que isso. Mesmo considerando aqui, eu não fiz a conta, mas 4 vezes 60, né? Já passa tranquilo aqui, porque ainda tem essa parte e essa parte aqui também. Isso aqui pode ser considerado fruição pública. Enfim, né? É, a gente está tranquilo aqui de fruição pública. E é isso. Agora eu vou estar passando para vocês o arquivo, os croquis, e aí a gente tira a dúvida depois, beleza? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês me falam, ou lá na sala a gente se conversa. Mas agora é o Ricardo pegar e transformar isso aqui em massa, dentro daquele arquivo que ele mostrou pra gente. E a gente deixar essas explicações, né? Principalmente essas puxadinhas aqui para amanhã mostrar para a professora qual que era a nossa intenção de fazer a fruição pública para ganhar um pouco mais de incentivo. Na verdade, a gente não ganhou incentivo, tá? Em fazer a faixa a fruição pública. Se pegar o estudo anterior, tá bem parecido assim em proporcionalidade, não mudou. Mas o que a gente ganhou usando esse incentivo foi assim um objeto arquitetônico maior, é, um, uma questão urbanística, né, de cortar a quadra e também, ai caramba, esqueci de fazer os subsolos, mas os subsolos no croquis eu até fiz. A gente pode fazer de 2 a 3 subsolos aqui, porque a gente tem até 70 metros quadrados por unidade. De subsolo. Aí a gente teria que definir quantas unidades a gente vai ter. Só de HIS, por exemplo, a gente tem 30 metros de HIS, né? A gente tem 1.500 metros. Colocar 1.500 metros, vou dividir por 30 metros quadrados, são 50. A gente teria direito a 50 vagas aí, só por os HIS. Aí tem os R2V também. Eu estimo aí que a gente vai ter umas 100, 150 vagas aí. Tranquilo. E aí a gente distribuiria nos pavimentos inferiores. Agora que a gente vai fazer as manchas, dá pra pensar que tudo isso aqui lá pra baixo seria vaga, né? Então, até aqui mesmo daria pra gente pensar em fazer o esquema de vaga. Por exemplo, faz um acesso aqui, usa essa área como vaga, e aí também desce a rampa lá pra baixo, mais vaga. Eu vou fazer um ajuste aqui e mando pra vocês uma segunda opção, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado, hein?